A cultura surgiu na Austrália através de Bill Mollison, David Hummelin. O objetivo da permacultura é criar um planejamento holístico, onde a sua habitação, sua oficina, o seu escritório, sua fazenda seja o mais possível integrado com o meio ambiente, tenha muitas conexões e dessas conexões consiga tirar os recursos necessários para as atividades realizadas nessa propriedade. Surgiu nos anos 60, juntamente com uma visão, de vários economistas da época, ecologistas, que o sistema capitalista não teria grandes chances de prosseguir, porque estamos extraindo recursos cada vez mais da natureza e o capitalismo precisa crescer, ter superávit, ter ganhos todos os anos e os recursos naturais são finitos. Então surgiu-se uma alternativa, como a gente possa habitar casas que elas não necessitem de tantos recursos extraídos de diversas partes do planeta, às vezes de locais que a gente não conhece, e sim usar recursos localmente, onde a gente pode manejar, são de menores quantidades, poucas pessoas utilizando e não grandes quantidades de pessoas, como a cidade de São Paulo consumindo recursos do Brasil inteiro e de algumas partes do mundo. Não, uma cidade pequena que a gente consegue comer e usar os recursos que existem naquela biorregião. Então essa é uma filosofia que pode ser encarada como uma alternativa se houver um colapso global de escassez de recursos ou até mesmo de abastecimento de alimentos e água. A permacultura então ela consegue integrar as suas atividades, trabalhar os seus excedentes, que hoje é um grande problema das grandes cidades, como o lixo. O lixo, na verdade, para a permacultura é um excedente não aproveitado. Então, um exemplo bem simples, que é para ter uma compreensão, a gente analisa a cozinha da nossa casa, que ela produz lixo. Na hora que a gente acaba de elaborar os alimentos, tem um resto de comida, resto de cascas. Esse lixo, que é orgânico, pode ser reciclado através de uma composteira, direcionado para uma horta, que vai me produzir mais comida ainda, que vai voltar para a cozinha. A água que eu lavei o prato, a panela, ela é rica em nutrientes, tem resto de comida, que é orgânico, gordura. Pode passar por um filtro, que vai ter um tratamento biológico, e isso vai ser transformado em biofertilizante, que irrigará automaticamente a hora que eu abro a torneira para eu lavar meus pratos, está irrigando a horta. Então esse planejamento, você pode falar que é um desenho de permacultura, onde você analisou os seus excedentes e canalizou para atividades que vão ingressar novamente para aquele mesmo local, mas te produzindo algum produto, como os alimentos em questão. O IPEMA surgiu, eu como arquiteto estava em crise, porque sei o que se gasta para se construir uma casa, o impacto ambiental para se construir uma casa convencional. Então resolvi abandonar a profissão, peguei uma bicicleta, fui para o outro lado do planeta, fui para Nova Zelândia, Austrália, acabei chegando no Nepal. Mas nessa minha viagem eu tive o contato, principalmente na Austrália, com pessoas vivendo em ecovilas, pessoas trabalhando com permacultura. E esse tema me interessou porque eu vi ali uma alternativa para mim continuar na minha profissão e ser menos impactante, ou assim, minimizar o meu impacto na hora de construir. Então comecei a canalizar essa viagem e acabei estendendo ela por mais 1 ano e meio, um total de 2 anos e meio, e fui buscar mais informações ainda. E acabei fazendo cursos sobre permacultura, sobre planejamento de ecovilas, filtros biológicos. E na volta, quando eu regressei com muitas ideias e muita vontade de fazer algo, eu ainda também não tinha uma resposta de como eu poderia fazer algo pelo planeta, como eu poderia fazer algo pela Amazônia ou pela minha cidade. E resolvi que a melhor solução seria eu começando em casa. Então eu comecei a desenvolver várias das técnicas que eu aprendi. A primeira mais radical que eu fiz e que acabou seguindo outras, e tornando a minha casa mais sustentável, foi que
Eu tenho uma proposta de emissão zero de lixo há aproximadamente 12 anos, é uma experiência. E dessa experiência de emissão zero de resíduos sólidos, que os resíduos orgânicos eu acabei reciclando em casa, comecei a fazer filtros biológicos, que acabei fazendo um filtro tão bom que retornava a água para casa, para se banhar da mesma água, para cozinhar com a mesma água. E comecei a buscar alternativas de energias renováveis, primeiro com aquecimento de água, usei pneus velhos para esquentar a água, consegui uma placa fotovoltaica, consegui energia elétrica. Nunca mais comprei madeira de lei, eu não quero mais colaborar com o desmatamento da floresta quando se compra uma madeira de lei. Então essas várias atitudes acabou transformando minha casa num laboratório de uma casa mais sustentável, mais ecológica. E da necessidade de eu passar essas informações, porque eu já estava vivenciando elas e vendo que não precisei gastar muito dinheiro para isso, não precisei deslocar recursos que eu não tinha, que a única coisa que eu tive que fazer realmente foi mudar meus hábitos, ser mais responsável pelas minhas emissões, ou pelo meu impacto no planeta. E dessa minha atitude eu vi que dava certo se eu conseguia, muitas pessoas poderiam replicar essa ideia. Surgiu o IPEMA na minha própria casa. A permacultura hoje é bastante conhecida, não só por estudantes, mas por alguns políticos, por algumas empresas, que veem esse planejamento sustentável como uma ferramenta muito útil, não somente para nós sermos mais ecológicos, mas para nos prepararmos por uma possível escassez de recursos que o futuro nos reserva. A água está ficando mais escassa, as matérias-primas extraídas para produzir várias coisas estão ficando cada vez mais escassas. Então, como a gente consegue fazer um planejamento que amenize essa busca, essa necessidade muito grande de extração desses recursos que não são renováveis e como reaproveitá-los, não descartá-los e tornar eles um problema e um lixo.